vontade, mas sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíram no chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, dominados pela tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, meus amados? Verso 44, repita comigo. Em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Campanha ao poder do sangue de Jesus. E em cada uma destas semanas, nós vamos conhecer um lugar aonde Jesus derramou o seu sangue. 7 lugares onde Jesus derramou o seu sangue. Em cada um desses lugares existe um segredo espiritual, existe algo de Deus para a vida de cada um de nós. E nesta noite, nós queremos falar do primeiro lugar onde Jesus derramou o seu sangue. O primeiro lugar onde Jesus derramou o seu sangue. O texto que nós lemos fala de Jesus lá no Getsêmani, melhor dizendo, no Monte das Oliveiras. O jardim do Getsêmani é exatamente na base, no pé do Monte das Oliveiras. Você está no Monte das Oliveiras e você desce a pé e chega até o jardim do Getsêmani, perto, já quase no vale de Guion, lá embaixo, no pé das muralhas de Jerusalém. E Jesus, ele está ali no Monte das Oliveiras, acompanhado pelos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele então caminha um pouco mais adiante com seus discípulos e diz a eles: olha, vamos orar, orem junto comigo. E ele deixa os discípulos ali e caminha um pouco mais adiante. E a Bíblia diz que ele se coloca de joelhos e ele começa a orar. Ele está orando no Getsêmani. E a Bíblia diz que a oração que ali Jesus está fazendo é uma oração intensa. Ele está vivendo um tempo dos mais difíceis que ele tinha passado até então sobre a terra. Jesus está de joelhos, quem sabe ali prostrado, com a cabeça em terra, e está ali gemendo e orando intensamente. E a Bíblia diz que ali no Getsêmani, Jesus faz uma das suas mais importantes orações. A Bíblia diz que ali no Getsêmani, Jesus ora uma oração que ela por causa desta oração, a vida da humanidade foi mudada. Qual é esta oração? Se você está com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar aí. Verso 42 diz assim a oração de Jesus: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Pai celestial, se possível for, passa de mim este cálice de sofrimento. Passa de mim este momento de morte. Passa este cálice de mim sem que eu tenha que bebê-lo. Mas, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Getsêmani ali, Jesus expressa na sua oração um grande dilema que todos nós também vivemos. Qual é esse dilema, pastor? Fazer a minha vontade ou a vontade de Deus?
fazer a minha vontade, o que eu quero, ou fazer a vontade de Deus? Ali no Getsêmani, Jesus está num tempo de tomada de decisões. E você sabe de uma coisa, irmãos? Nós somos abençoados e vitoriosos por causa de uma coisa. Porque Jesus tomou uma decisão no Getsêmani. Ele decidiu fazer a vontade do Pai. Ele diz ao Pai: Pai, que se possível for, passa de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Esta posição de obediência de Jesus mudou a história da humanidade. Porque se Jesus vai para o Getsêmani naquele dia, naquela noite, e ele diz: Pai, eu não vou fazer a sua vontade. Pai celestial, eu não vou obedecê-lo nessa hora. Ah, Senhor, eu não quero passar pela cruz. Eu não quero passar pela agonia de estar separado de Ti por causa dos pecados da humanidade. Então eu não quero passar por esse sofrimento. Se Jesus assim tomasse a atitude de não obedecer a Deus, nós estaríamos perdidos e condenados ao inferno. Mas diga comigo, graças a Deus, que lá no Getsêmani, lugar de decisão, Jesus tomou a melhor decisão. Sabe, ali no Getsêmani, foi um lugar de Jesus tomar decisão. Ou eu faço a minha, ou eu faço a vontade do Pai. E a Bíblia mostra que ali Jesus venceu uma das vitórias que todos nós precisamos vencer todos os dias. A vitória sobre o nosso querer, sobre a nossa vontade. Jesus disse que aquele que quer ser discípulo dele tem que negar a si mesmo, tem que dizer não a si mesmo. Aquele que quer seguir a Jesus, ele deve renunciar, dizer não para a sua vontade, e depois pegar o arado e segui-lo, tomar, a cruz e segui-lo. Para ser de Deus, eu preciso aprender com Jesus no Getsêmani, aprender a dizer não para a minha vontade e aceitar a vontade de Deus. Agora é interessante que o Getsêmani, ali naquela batalha que Jesus estava, ele estava se sentindo abandonado. Irmãos, Jesus, ele observa no outro evangelho, você vai encontrar Jesus indo 3 vezes até os discípulos para ver se eles estavam orando. E durante 3 vezes os discípulos estavam dormindo. O evangelho de Lucas cita uma vez só, mas os outros evangelhos vão citar 3 vezes. Irmãos, Jesus se sente abandonado. Sabe que tem horas que você vai estar com tanta dúvida na mente, você vai estar vivendo uma batalha espiritual na sua mente, você precisa decidir obedecer a Deus, mas a vontade do homem nem sempre é a vontade de Deus, e fica aquela dúvida, aquela guerra espiritual, e você vai olhar ao seu lado, e aqueles que poderiam orar com você e te ajudar, eles não vão estar prontos para aquele momento. Jesus se sente abandonado ali. É tão verdade isso, que o texto aqui de Lucas vai dizer que um anjo do céu vem. Para que o anjo vem? O anjo vem para confortar a Jesus, porque Jesus se sentia só. Vai ter momentos de decisão na sua vida, que as pessoas ao seu lado não vão te ajudar. Vai ter momentos em que você precisa tomar uma decisão, e você vai se sentir só. Os amigos não vão te ajudar, os parentes não vão te ajudar, e você precisa tomar uma grande decisão. Esta era a situação de Jesus. Jesus estava ali orando, irmãos, e ele sabia o que o aguardava. Os discípulos não sabiam. A Bíblia diz que os discípulos estão dominados pela tristeza. Eles mesmos dormem, tristes, e dormem sem saber. Mas Jesus já sabia que horas depois daquele momento, ele estaria sendo entregue nas mãos dos sacerdotes. Ele ia passar a madrugada toda
acompanhando, ele seria apresentado ao povo durante o dia, e no final daquele novo dia, ele estaria pregado na cruz do Calvário. Jesus já sabia disso, mas mesmo assim Jesus está orando. A Bíblia mostra que enquanto Jesus está orando, Judas está lá encontrando no meio da noite com os sacerdotes, e ele está negociando entregar Jesus. E ele então, por 30 moedas de prata, ele entrega Jesus. Enquanto Jesus está ali agonizando em oração, Judas está negociando a traição. Jesus já sabia de tudo isso. A angústia e a agonia eram tão grandes em Jesus, que a Bíblia diz que ele soa sangue. Verso 44, o suor de Jesus se transforma em sangue. A própria medicina, irmãos, ela explica que o alto estresse na vida de um ser humano, um momento de hiperestresse, um momento de grande aflição e angústia, pode acarretar um fenômeno na vida do ser humano que chama hematidose. Hematidose, que significa o suor sanguinolento, ou seja, com marcas e resquícios de sangue. A Bíblia diz que o suor de Jesus é transformado em grandes gotas de sangue que caíam pelo chão. Interessante, Jerusalém está dormindo, mas ali naquele vale, naquele lugar onde se prensavam as oliveiras para extrair o azeite, Jesus está gemendo. Ele está suando gotas de sangue. Irmãos amados, o jardim do Getsêmani significa jardim das oliveiras, aonde estavam as oliveiras. E aquele lugar onde Jesus está orando era o exato lugar onde ele escolhia o fruto da oliveira e colocava sobre a rocha, e eles esmagavam a oliveira. E ao esmagar a oliveira, extraía-se o óleo que é chamado azeite. Interessante, Jesus também está sendo esmagado naquela situação. Ele está sendo exprimido nessa situação. E a angústia dele era tamanha que o seu suor se transforma em sangue. E ele derrama as gotas de sangue. Você pode olhar para este irmão, está longe de você? Olha bem para ele. Jesus fez isso por causa de cada um de nós. Jesus fez isso por mim e por você. Às vezes nós não damos valor, né, irmãos? Às vezes nós não valorizamos. Mas Jesus faz isso por mim e por você. Agora, sabe uma coisa? Que todos nós também temos o nosso Getsêmani. Nós também passamos por momentos em que nós precisamos tomar uma decisão. O maligno vai querer que a gente sempre faça a nossa vontade ou a vontade dele. Mas todas as vezes Deus vai estar esperando que a gente possa fazer a vontade de Deus. Talvez você que me ouve está vivendo este dilema em alguma área da sua vida. Eu peco ou não? Eu largo a minha esposa ou não? Eu traio o meu marido ou não? Eu largo Jesus ou não? Quantas pessoas estão vivendo dilemas como este? Mas eu quero lembrar você que está nesse Getsêmani da vida, a melhor vontade sempre será a vontade de Deus. Você pode até mesmo olhar, se eu fazer a vontade de Deus aqui, eu vou sofrer. Irmãos, a vontade de Deus pode parecer que vai nos fazer sofrer, mas ela sempre será a melhor opção a ser tomada. Diga comigo: ainda que eu chore, ainda que eu sinta dor, a vontade de Deus para a minha vida sempre será a melhor. Amém, meus irmãos? Jesus quebrou a maldição no Getsêmani. Ele quebra a maldição.
Ele muda a história das nossas vidas como pastor. Ele muda a história porque ele resolve obedecer ao Pai. Como ele já havia dito em toda a sua vida, ele diz: olha, eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus, ele vence no Getsemane. E para vencer no Getsemane, Jesus derramou o seu sangue. Jesus derramou o seu sangue. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero terminar este momento e nós vamos fazer um ato profético. Eu quero que você possa imaginar uma coisa. Jesus está reunido em uma casa e eles ao redor de uma mesa junto com seus discípulos. Ele está fazendo a Páscoa judaica. E a partir daquele momento ele institui a celebração da Santa Ceia. E ele, naquele momento, ele avisa: alguém entre nós vai me trair. É alguém que mete a mão no prato comigo. Os discípulos não entenderam, mas o diabo já tinha enchido o coração, já tinha ali enchido o coração de Judas, e Judas se levanta e sai. Jesus está depois no Getsemane orando, suando gotas de sangue. Imagine aí comigo. Jesus sabia que o traidor estava se aproximando. Judas, ao chegar perto de Jesus, ele diz: aquele que eu saudar com o ósculo santo, aquele que eu beijar, esse é o homem. Quando Judas chega, Jesus olha para ele: amigo, que viestes a mim. Jesus ainda o chama de amigo. Jesus sabia de tudo isso, mas ali no Getsemane, Jesus estava disposto a mudar a história da humanidade. E ele não arreda pé, ele decide obedecer à vontade do Pai. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Eu quero fazer a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Moça, hoje é dia de você dizer para Deus: Deus, eu vou ter muita oportunidade de desobedecer, mas eu quero fazer a vontade do Senhor na minha vida. Rapaz, você vai ter muitas oportunidades para desobedecer, mas hoje é dia de você decidir: eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Irmã, irmão que me ouve, ainda de olhos fechados, eu quero que você tome uma decisão hoje. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Talvez o diabo está te seduzindo para que você faça algo que não agrada a Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero que você tome essa decisão agora. Em nome de Jesus, tome essa decisão agora. Xalabaçai. Essa é a decisão que nós precisamos tomar. Aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Você que está em casa, esse é o momento de aceitar a vontade de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Irmãos, nós vamos passar com a vasilha de óleo. E você, na hora que estiver passando a vasilha de óleo, vocês entenderam, os irmãos do louvor? Vai tocar lá? Vocês não querem tocar, não? Ok, então beleza. Aí um dos diáconos sobe para ungir aqui, tá? Aliás, um obreiro unge aqui, tá bom? Amém? Irmãos, quando o diaconato passar, nós não vamos ungir você. Você vai colocar a mão sobre o óleo e você vai ungir a sua cabeça. Por que a cabeça?
aqui é o lugar de tomar decisões. Muitas vezes, a mente está dividida, o coração também está dividido. Quantas pessoas acham que vão vencer, mas perdem a guerra na hora de tomar decisões? Nós vamos ungir para que Deus proteja a sua mente. E que toda dúvida, toda divisão ali de, eu vou fazer a minha vontade ou a vontade de Deus, tudo isso desapareça e você esteja decidido. Eu vou fazer a vontade de Deus acontecer em todas as áreas da minha vida.